Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, no nosso canal YouTube, com a pergunta de Tenog. Professor, quais suas opiniões sobre o estágio das sereias, precedendo o estágio do espelho formulado pelo filósofo Peter Sloterdijk? De fato, é uma questão que encontra no Sloterdijk uma proposição de reinterpretar a história da modernidade a partir dessa grande alegoria já estudada pelo Adorno e Horkheimer no Dialética do Esclarecimento, né? Que é uma passagem da Ilíada em que Ulisses está com os seus marinheiros e vão passar por uma ilha onde vão estar as sereias. Então ele pede que os seus marinheiros tampem os ouvidos com cera e que o amarrem no mastro para que ele possa então passar e escutar o canto das sereias sem ser atraído por elas e levar, portanto, o navio para os rochedos, né? Um exemplo da Metis, né? Da astúcia do Ulisses, que é capaz de se perder para se reencontrar, que é capaz de, portanto, se conter para conseguir se aproximar do objeto que lhe causaria, assim, atração e desejo, né? Adorno e Horkheimer usam essa imagem para falar de um aspecto do processo de individualização na modernidade e de como vai tomando força dentro dele a retórica do sacrifício, né? Como o Weber também analisou, né? Essa ideia de que é preciso se sacrificar, se conter, se domesticar, se amarrar ao mastro, né? Para não perder o seu sentido na vida, o seu horizonte, e ao mesmo tempo, então, divididos que estamos, poder fruir parcialmente essa atração do canto das sereias. Sloterdijk, ele reinterpreta esse mito, conferindo ele assim procurando nele um valor de anterioridade, né? Dizendo, olha, no fundo isso vai estar presente em cada um dos processos de individualização como uma espécie de figura da origem, né? Por que será que quando a gente canta e deixar-se levar pelo cantar e pela escuta do cantar, isso tem uma potência destrutiva, né? O complexo de sereia, o estágio da sereia, né? Que seria, de alguma forma, anterior à questão da formação do eu, né? Da formação do eu, tal como estudada pelo Lacan, como o estágio do espelho. Então seria anterior à dialética do reconhecimento, em que eu olho para essa imagem e reconheço que essa imagem é um símbolo de mim e do que eu sou para o outro que produziu, que tornou possível esse espelho me devolver essa imagem. Então, o estágio das sereias, ele é anterior à formação do eu, ele teria que ver com a modalidades pulsionais primárias ou primitivas que foram amplamente tematizadas pela psicanálise, né? A partir da noção de pulsão de morte, a partir da noção de masoquismo primordial, a partir desses momentos pré-imaginários, em que haveria uma espécie de fusão com o objeto e, ao mesmo tempo, de desaparecência no ser do sujeito, né? Então, antes dessa insondável decisão do sujeito, né, que diz respeito a como ele vai se alienar, como ele vai se alienar na imagem, como ele vai se alienar no outro, haveria esse ponto de combinação e que passa pela voz, que passa por características que são, vamos dizer assim, pré-linguísticas ou muito primariamente linguísticas, são prosódicas, que são melódicas, que são tonais, que tem que ver com uma certa acepção de linguagem muito primitiva, né? E que, por exemplo, em patologias ligadas a esse momento de constituição do eu e aquilo que viria antes da constituição do eu, como o autismo, se já notou com muita pertinência a importância da música, a importância das abordagens prosódicas, a importância da abordagem pelo ritmo ou pela escrita, de tal maneira que, de fato, há um elemento na voz que ainda está aí para ser pensado. A gente tem os trabalhos do Jean-Michel Vives sobre isso, a gente tem os trabalhos do Alain Didier-Weil sobre essa pulsão invocante, né? Sobre essas características pré-significantes, vamos dizer assim, da nossa entrada na linguagem, né? Isso, para o Sloterdijk, que é um teórico da modernidade, teria que ver com um momento, vamos dizer assim, pré-alienação, né? Pré-individualização, e que teria uma função
de, ao ser repensado para nós, poder reter um pouco mais o nosso ódio por aquilo que seria o encantamento da sereia. Esse ódio que estaria na matriz primordial do nosso gozo em relação ao outro, da nossa violência em relação ao outro, da nossa violência que começa com essa violência do Ulisses com relação a si. O que ele quer é desmontar esse vínculo sincrético inicial. É possível que, para um lacaniano estrito, esse mito, esse pré-mito da sereia, seja entendido apenas como uma projeção imaginária, feita a posteriori, sobre o que seria o ser do sujeito antes do sujeito. Deixo você com essa inquietação ontológica sobre o nascimento do sujeito e essas referências aí, o Jean-Michel Vivès e o Alain Didier Weil, esse último publicado pela Contracapa do Rio de Janeiro. Quem quiser continuar recebendo o canto da sereia do Falando Nisso, basta ligar e clicar aqui embaixo no nosso Aqueronta Movebo, e das águas da Aqueronta vamos para Calíope e suas sereias.